Bem-vindos ao canal Diário das Lamentações. Em nossas histórias iremos resumir os mitos gregos entre outras mitologia que estão por toda parte até os dias de hoje. O mito de Alcmena e a origem de Hércules. Em Tebas, cidade grega, vivia uma mulher de rara beleza, Alcmena, esposa do general anfitrião. Zeus, o deus dos deuses, usando sua capacidade de metamorfose para seduzir Alcmena enquanto seu marido, Anfitrião, estava fora na guerra. Zeus também contou com a ajuda de seu filho Hermes, que assumiu a forma de Sósia, o escravo de Anfitrião, para ajudar a enganar Alcmena. Isso levou ao nascimento de Hércules, um dos heróis mais famosos da mitologia grega, que era filho de Zeus e Alcmena. A história de Hércules é repleta de feitos heróicos e desafios que ele enfrentou ao longo de sua vida. Disfarçado como anfitrião, conseguiu então Zeus enganar Alcmena, prolongando a noite para que ela passasse mais tempo com ele, acreditando ser seu marido. Hermes, disfarçado como sósia, permaneceu na porta para evitar qualquer interferência. Alcmena, sem suspeitar de nada, passou aquela noite com Zeus, o que levou ao nascimento de Hércules, que era destinado a realizar grandes feitos na mitologia grega devido à sua ascendência divina. A situação que se desenrolou com o retorno de Anfitrião deve ter sido extremamente confusa e desconcertante. Alcmena, encantada com os momentos que havia passado com Zeus, acreditando que era seu marido, enquanto, ao mesmo tempo, ela conhecia em detalhes dos eventos da batalha que Anfitrião havia compartilhado com ela. Isso certamente causou uma grande confusão e revelou o plano de Zeus, levando a consequências inevitáveis para todos os envolvidos nessa complicada história mitológica. A intervenção de Zeus para esclarecer a situação deve ter sido necessária para resolver o complexo enredo. O nascimento de dois filhos de Alcmena, um mortal chamado Íficles, com Anfitrião, e um semideus, Hércules, com Zeus, complicou ainda mais a trama. A deusa Hera, conhecida por seu ciúme e hostilidade em relação aos filhos de Zeus fora de seu casamento, certamente perseguiria Hércules desde o início de seus dias, desencadeando muitos dos desafios e aventuras que ele enfrentaria ao longo de sua vida. A história de Hércules ficou ainda mais interessante com o episódio em que ele chegou a mamar do seio de sua terrível inimiga, Hera, a esposa de Zeus. Foi Hermes, mais uma vez, quem engendrou essa situação, colocando a criança para mamar enquanto Hera dormia. Hércules sugou tão fortemente que acordou a deusa, que o afastou de maneira brusca. O leite derramado no céu deu origem à Via Láctea, também conhecida como a Caminho de Leite, que é a faixa brilhante de estrelas que podemos observar na galáxia. É uma explicação mitológica encantadora para a origem dessa característica celeste. A vingança de Hera contra Hércules continuou quando ela enviou duas serpentes gigantescas para o berço dos filhos de Alcmena, que na época tinham apenas 8 meses de idade. Íficles, o filho mortal de Alcmena, chorava e gritava de medo, mas Hércules, demonstrando sua força desde tenra idade, agarrou as serpentes e as estrangulou sem dificuldade. Esse ato heróico não apenas provou sua ascendência divina como filho de Zeus, mas também foi o prenúncio de sua incrível força e coragem que ele demonstraria ao longo de sua vida em suas famosas 12 tarefas. O crescimento de Hércules era verdadeiramente notável. A atingir uma altura de 3 metros aos 18 anos destacava sua natureza semideusa, uma combinação única de força mortal e divina. Como um herói mitológico, ele estava destinado a realizar feitos extraordinários e enfrentar desafios que seriam impossíveis para um ser humano comum. Sua história está repleta de aventuras e as famosas 12 tarefas são apenas uma parte das muitas provações que ele enfrentou como herói.